Que a paz, o amor de Deus esteja com todos vocês. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 14 até o 21. Onde diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, como andais, não como necios, sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, como hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que palavra tremenda! Paulo ele nos traz um ensinamento aqui. Paulo, que foi um apóstolo instruído pelo Espírito Santo de Deus. E eu fico admirada com a palavra de Deus, porque quando a gente medita na palavra de Deus, o Senhor nos ensina, o Senhor extrai de nós coisas boas e a gente é transformado pela palavra de Deus. É um livro que eu falo que ele tem o poder de nos transformar, porque quem escreveu foram instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E, gente, como esse livro nos ensina, como a palavra de Deus é transformador em nossas vidas. Paulo começa aqui nos dando uma instrução. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Gente, quantas pessoas estão com os olhos, com as vendas turvas? Quantas pessoas estão precisando se despertar para essa luz do Evangelho? Quantas pessoas estão ainda dormindo? Eu estou falando espiritualmente, pessoas que ainda não despertou para viver o Evangelho de Cristo. E Paulo nos convoca aqui, desperta você que dorme. Portanto, a palavra do Senhor diz, vedes prudentemente como andais, não como necios, sim como sábio. Não anda como nécio, como pessoas tolas, pessoas insensatas, pessoas que não buscam sabedoria, pessoas que não entendeu ainda a luz do Evangelho. Paulo diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, todos os dias nós deparamos com maldade, com pessoas que cada dia mais se revela de uma maneira tão difícil, tão que a gente mesmo fica tão se imaginando como as pessoas cada dia está buscando, a maldade, como está aumentando cada dia a iniquidade, como as pessoas cada dia têm se revelado a maldade nas pessoas. E todo dia a gente surpreende com essas maldades que são levantadas para destruir muitas vidas. A palavra do Senhor diz, os dias são maus, gente. Cada dia que passa é pior, cada dia que passa a gente vê que a maldade está cada dia se renovando, E o mundo está cada dia mais difícil da gente viver. Com tantas pessoas que estão vivendo nas trevas, ainda não recebeu a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Tantas pessoas que preferem viver uma vida insensata do que viver buscando a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que nos edifica, que nos constrói, que transforma as nossas vidas. E Paulo diz assim, não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muitas pessoas se embriagam, perdem a consciência, muitas das vezes não sabem o que faz. E Paulo convida nós a encher do Espírito Santo,
Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, inala em nossa vida coisas boas. A gente é transformado a cada dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente senta para conversar com as pessoas percebem que na nossa vida é uma luz do Evangelho, que nós somos transformadas por esse Evangelho, que cada dia resplandece em nós. Então é isso que Paulo nos convida, nos encher cada dia desse Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado. E através das nossas vidas, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, nós somos usadas pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo diz assim, falando entre vós como salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, como hinos e cânticos espirituais. Quando nós estamos na presença de Deus, é uma alegria a gente entoar louvores para o Senhor. É uma alegria a gente adorar o nosso Deus, porque na presença de Deus, a palavra do Senhor diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Que coisa linda! Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso a gente todos os dias agradecer a Deus. Senhor, eu te dou graça por tudo que o Senhor fez na minha vida e aquilo que o Senhor ainda vai fazer, das coisas pequenas até as coisas grandes, porque a murmuração não agrada o coração de Deus. Mas quando a gente aprende a dar graça em tudo, tudo vem do Senhor. Então dê graça a Ele, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Dê graça em tudo que você está passando, está vivendo. Hoje eu aprendi a ter dar graça naqueles momentos de dor, naqueles momentos que eu passei que foi difícil na minha vida. Porque até nos momentos difíceis Deus nos ensina. E eu aprendi a dar graça, porque a murmuração, ela faz você voltar para trás. O povo ficou 40 anos andando no deserto, murmurando e não enxergava a glória de Deus, a presença de Deus. Mesmo o Senhor enviando o maná do céu, o povo se rebelava, o povo murmurava. E muitas daquelas pessoas não entrou na terra prometida porque foram ingratas. Muitas daquelas pessoas murmurou, se rebelaram contra Deus. E é isso que Deus nos convida, dar graça, render graças ao Senhor por tudo que o Senhor faz na tua vida. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que nós possamos, mesmo diante da dificuldade, sujeitar-vos, a esse Deus maravilhoso. Cada dia, ter esse amor no nosso coração. Eu acredito que o amor, ele transforma, ele liberta. O amor é maravilhoso, porque se não é o amor de Deus, o que seríamos de nós? Todos os dias eu fico admirada, porque Deus, ele nos ama tanto, ao ponto de dar o seu filho para morrer no nosso lugar. E eu sempre falo, nós não fomos comprados a preço qualquer, mas nós somos comprados a preço de sangue. Foi tudo consumado. Jesus se levantou ali na cruz e disse: Pai, está consumado. E hoje nós temos essa oportunidade de servir a esse Deus tão maravilhoso. Meus queridos, que a luz do Senhor, que a luz do Evangelho possa resplandecer na tua vida, em nome de Jesus. E que a tua prioridade seja meditar na palavra de Deus, seja andar na presença de Deus. Que a tua prioridade seja parar na presença de Deus, nem que seja por um instante, para adorar a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Que Deus te abençoe poderosamente.